Olá e muito bem-vindo a todos. Hoje vamos falar sobre o modelo Easy, uma solução prática, eficiente e escalável para o sistema de recomendação. O modelo Easy ele é amplamente utilizado por sua simplicidade e rapidez, sendo uma escolha ideal para quem quer lidar com grandes volumes de dados. Nessa videoaula a gente vai abordar também o que é um sistema de recomendação, entender como que o modelo Easy funciona, verificar suas equações principais que serão apresentadas no artigo e no código, e por fim avaliar os resultados de métrica de desempenho do modelo Easy. Começando então, o que é um sistema de recomendação? Um sistema de recomendação são ferramentas ou tecnologias que tentam sugerir itens relevantes, como filmes, músicas ou produtos, com base no comportamento dos usuários que já interagiram com outros filmes ou elementos da base de dados. Então a gente tem um usuário e ele está, por exemplo, ouvindo uma música. O que a gente quer fazer? A gente quer recomendar músicas que sejam relevantes para ele. E isso é feito com base em um histórico de músicas que os usuários já ouviram, avaliaram. Então, se todos os usuários que avaliaram alguma música, essa informação vai ser utilizada para tentar prever no sistema de recomendação qual serão músicas relevantes para um determinado usuário e até as interações entre usuário e item. Então, se um usuário só ouviu, mas não avaliou, também será utilizado. Indo para o modelo Easy. Então, o que é o modelo Easy? Está introduzido neste artigo aqui. Ele é um modelo simples e poderoso que utiliza matrizes de interação, então histórico de interação usuário-item, e tenta prever uma similaridade B, que é matriz B aqui de similaridade entre itens. Aí a gente tem um modelo de treinamento, que ele tenta minimizar a informação entre x menos xb. Então, o x é o que ele tem do treinamento e o xb, sendo a partir do b, o que ele vai tentar descobrir. E aí esse resultado tem que se aproximar ao máximo do que seria na prática. Então, por isso que a gente quer minimizar. O modelo Easy é muito interessante também, por conta do... Ele tem essa versão de treinamento, que pode demorar algumas interações, algum tempo para ser treinado. Só que ele também tem uma forma fechada, matemática, com utilização de matrizes, em que você só utiliza ele, faz uma operação só de multiplicações de matrizes, subtrações, adições, e você já consegue encontrar a matriz de similaridade entre itens B. E por isso que ele é muito eficiente e rápido. Então, indo para o código, a gente tem aqui o código, a parte de importação das bibliotecas, importação dos dados que nós utilizaremos. No nosso caso, é uma base de dados de filmes. Então, se alguém quiser pesquisar, chama MovieLens. E a gente tem as relações entre usuários, os filmes e como que eles avaliaram esses filmes. No caso do método Easy, ele utiliza métodos de as relações implícitas de usuários, então usuário e filme, significa que ele utiliza quais filmes um usuário viu. E aí a gente vai fazer essa transformação. Se um usuário assistiu um filme e se um usuário avaliou um filme, a gente interpola dizendo que ele assistiu o filme. E essa vai ser a relação que a gente vai criar, tentar fazer nas operações antes de utilizar o modelo de fato. Então, operações de mapear os usuários, os itens, e fazer a divisão da base de dados para ser utilizada em treino e teste, que será utilizado para ver as métricas de desempenho. Então a classe Easy implementa todo esse treinamento e predição. Inicialmente aqui a gente tem a matriz X, que foi mostrado no artigo. Pega os valores de usuários e itens para construir essa matriz. A gente tem a matriz de correlação entre itens e itens. Tá, se você destrinchar a parte matemática, você consegue ver, mas não tem um significado semântico necessariamente. Aqui seria o lambda. Eu não falei acho que do lambda, mas o lambda ele é utilizado para que fazer uma regularização, então para que o modelo não fique muito aprenda só o treinamento e não consiga generalizar para outros casos. Então esse lambda é utilizado para isso.
E por fim, a gente calcula a matriz B. Na hora de prever, então, a função de predição, como a gente tem a matriz B já, a gente tem que determinar que os usuários que serão preditos. Então, pegamos a lista de usuários enviados, removemos se tiver usuários repetidos. Calculamos aquela XB, que é a matriz a operação que determina a predição XB. E aqui é uma parte que a gente tenta dar um peso maior para itens que o usuário já viu, porque recomendar itens que o usuário já viu não necessariamente é interessante em alguns casos. Então a gente dá um peso maior para quem não recomenda itens que ele já tá ele já assistiu. E por fim a gente retorna as predições. Então temos as predições para cada usuário, todos os usuários da base. E agora a gente vai percorrer outras funções, outros métodos que são mais clássicos em recomendação de itens, principalmente em base de utilizando o KNN. Então, funções auxiliares. E, de fato, aqui é a classe em que implementa cada um desses métodos. A classe ela só está utilizada para simplificar o processo, porque as operações desses métodos já foram implementados em outras bibliotecas, que a gente utiliza aqui também, está portado lá em cima. Então, uma coisa relevante e interessante que é bom notar é o tempo de treinamento e de predição de cada um desses métodos, que de forma geral é bem lento, considerando que o Easy consegue treinar em questões de segundos, mesmo com uma base de dados bem grandes. Então, essa vantagem de escalabilidade. Aqui os resultados das predições dos outros métodos. E por fim, a gente vai avaliar as métricas de desempenho dos métodos que a gente implementou. Então, avaliando aqui, que dá para perceber que o método Easy ele supera os outros métodos, os outros métodos em métricas em relação à precisão, recuperação de itens relevantes e eficiência computacional. Justamente porque o método Easy ele consegue ser simples de implementar, escalável em grandes volumes de dados e possui uma eficiência computacional bem grande. Só que em contrapartida, ele tem algumas desvantagens, por exemplo, ele não utiliza dados contextuais ou metadados. Então ele só utiliza a relação de usuário viu ou não viu um filme. Poderia ter outras informações, por exemplo, de quando que ele viu, quanto tempo ele viu, em que momento do ano era, entre outros dados, como gêneros também. Agora indo para, então, falando sobre aquela biblioteca, essa que vocês quiserem ver mais tarde, que é utilizada para implementar os outros métodos, Case Recommender. Você consegue, além das recomendações de itens, ver algoritmos que tentam prever as notas. Você pode também implementar e ver os resultados de o quão bem ele prevê as notas. A gente tem também o GitHub do projeto que foi implementado aqui. Se quiserem ver como que testa, está explicado aqui como que executa cada parte. Então, resumindo, hoje a gente viu sobre o modelo Easy, uma abordagem simples e eficiente para resolver problemas de recomendação. E eu espero que essa aula tenha sido muito útil. Então, até a próxima.